Você já anda preocupado com o retorno da sua criança à escola pós-pandemia? Então fica aqui comigo que eu vou te dar 8 dicas que vão facilitar e muito a readaptação da sua criança à escola. Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola de educação infantil e mãe de um menino de 2 anos e 8 meses, o Gael. E assim como o pedagogo Dejair Grilo, que hoje não está comigo aqui nesse vídeo, nós criamos o canal Atualização Pendente, que é esse canal que você está visitando ou então está aqui nas nossas redes sociais, que tem a intenção de ajudar os pais a melhor educar os seus filhos, né? Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse retorno das crianças à escola pós-pandemia, que eu sei que tem tirado o sono de muitos pais. Eu também sou mãe, meu filho também ia à escola, então eu também fico me preocupando um pouco de como vai ser a aceitação do meu filho a retornar para a escola, né, daqui a algum tempo, quando as atividades escolares deixarem de serem suspensas, né? Bom, é importante a gente pensar que cada instituição vai ter que se adaptar conforme o plano de contingência municipal, estadual, conforme o seu estado, o seu município, né? Então, sim, cada escola vai ter que elaborar um plano de contingência com as medidas de segurança e de proteção das crianças que vão ser adaptadas para cada instituição. Então, a escola do seu filho, sim, deve estar organizando esse plano, se ele já não está pronto, com as medidas que vão ser adaptadas para a escola, que vão ser implementadas nessa escola e que vão ao encontro, então, das medidas municipais e estaduais. Então, quanto à instituição, legalmente, existem questões a serem pensadas e você não precisa se preocupar. Mas é importante a gente pensar que as crianças precisam ser preparadas para esse retorno, né? A gente está há mais de 120 dias com as crianças em casa. A pandemia iniciou em março. E quando essas crianças retornarem para a escola, como que vai ser? Será que vai ser tranquilo? Será que elas vão aceitar retornar à escola, né? A gente tem que ter consciência de que a rotina das crianças mudou bastante nesse período, elas cresceram bastante também. E a escola deixou de fazer parte da vida delas. Então, essa reinserção no ambiente escolar, ela tem que ser planejada, ela tem que ser pensada e a gente tem que fazer assim como as instituições fazem um planejamento, então, para esse retorno, os pais também têm que planejar o retorno dos seus filhos à escola. E eu vou dar para vocês hoje 8 dicas super legais e que talvez vocês ainda não tenham pensado sobre, né, mas vão ajudar vocês a refletirem então sobre o retorno dos filhos de vocês à escola, tá? Importante a gente lembrar que a criança, ela aprende através da interação com o meio, né? Caso você nunca tenha ouvido falar. A criança aprende na interação que ela faz com as pessoas que estão ao redor dela, com a cultura que está ao redor dela, nos lugares aonde ela frequenta. Então isso, a partir dessas relações, se dá a aprendizagem da criança. Então as crianças estão há muito tempo longe da escola. Por mais que os pais tenham se esforçado em casa para desenvolver atividades, para continuar então focado no desenvolvimento do seu filho, essa lacuna do relacionamento da criança com outras crianças e com outras pessoas, ela está aí pendente e então por isso é importante que o quanto antes, assim que possível, é claro, a gente possa então retornar com as atividades escolares da nossa criança, com a convivência com os outros amiguinhos, com crianças da mesma idade. Então é super importante para o desenvolvimento da criança, não só o desenvolvimento cognitivo, mas o desenvolvimento emocional também, que ela possa retornar às atividades escolares. Então, à medida do possível, se for possível aí na sua cidade, que a sua criança possa retornar à escola, é importante que você faça isso, porque é importante para o desenvolvimento, além de ser um direito da sua criança também, tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho, então, sobre 8 dicas que eu listei para vocês, tá? Das dicas que os pais podem fazer, então, para que as suas crianças, tanto a minha quanto a sua, os pais possam, então, fazer para que a criança tenha um retorno mais tranquilo à escola. Dica número 1, vamos pensar sobre ela então. Conversar antecipadamente sobre a possibilidade do retorno à escola. Pensa que a sua criança está em casa há mais de 120 dias e aí então
sai a data do possível retorno da criança à escola. Se você não preparar a sua criança e não conversar com ela, você vai pegar ela desprevenida e vai acontecer que essa criança provavelmente não vai aceitar tão bem esse retorno. Então, quanto antes você já possa começar a conversar com a sua criança sobre a possibilidade dela retornar, melhor. Com certeza melhor vai ser essa aceitação da criança novamente a ingressar nesse ambiente escolar. Então agora mesmo que você não saiba qual é a data do retorno, você já pode sim ir conversando com a sua criança, né? Que daqui um pouco o vírus vai embora, a gente vai deixar de ter pandemia e as coisas vão começar a voltar ao normal. Então é importante que a criança já se dê conta de que ela vai voltar à escola daqui a algum tempo. A gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar, mas a gente sabe que isso vai acontecer e que vai passar. Então a gente precisa preparar a nossa criança para isso. Quanto antes a gente começar a conversar com a nossa criança sobre isso, mais segura ela vai estar quando de fato chegar o momento de voltar à escola, tá? Dica número 2, então. Acolher e conversar sobre os medos das crianças e evitar de falar sobre as nossas inseguranças. É provável que as crianças vão apresentar alguns medos e inseguranças quando retornar à escola, tanto pelo vírus, quanto quem vão ser os coleguinhas, será que ela vai estar na mesma sala, será que ela vai ter a mesma professora? Então a gente precisa ter muito acolhimento, como a gente já vinha falando há muito tempo, né? Quando a gente fala de insegurança, de sentimento, os sentimentos precisam ser acolhidos. Então a gente precisa sempre se colocar nessa postura de acolhimento com a nossa criança. Deixa ela falar sobre as sensações, deixa ela falar sobre os sentimentos, deixa ela externar para ti, para que tu possa ajudar ela a organizar isso e a entender como melhor lidar com os sentimentos que ela tem. Então é importante sim a gente conversar com a nossa criança e deixá-la falar conosco sobre os anseios que ela tem. E já dizer para ela que ela possa se sentir segura, que vai correr tudo bem, que ela vai encontrar os amigos, que ela vai talvez encontrar a prof, ou mesmo que ela tenha uma outra professora, tudo bem, ela vai conhecer essa prof, vai ter esse processo, né? Isso é um processo que vai ser construído junto com muita segurança, passando muita segurança para a criança. Por isso que é importante, pais, a gente não passar os nossos anseios para a nossa criança, né? Porque a gente fica pensando, tá, mas e esse vírus? Como é que vai ser agora? Será que vai usar máscara? Será que vai fazer isso? Será que a escola vai cumprir? A gente fica com muitas inseguranças que é muito próprio do adulto, né? Mas é importante que a gente não passe para a nossa criança os nossos medos. Lembra que a criança, ela enxerga o mundo a partir dos olhos do pai e da mãe. Então, se a gente é muito inseguro quanto as questões relacionadas ao retorno à escola, ao coronavírus, é provável que a nossa criança também seja muito insegura. Então é importante a gente conversar sempre passando mensagens positivas, sempre dizendo para a criança que vai ficar tudo bem, que ela vai ser bem cuidada, que ela vai estar bem atendida, que ela vai estar segura no ambiente escolar, porque caso contrário, ela também vai se sentir insegura, assim como o pai, ela também vai se sentir insegura na escola. E readaptação tende a ser mais difícil, tá? Dica número 3, então. Voltando aos poucos, é importante a gente voltar aos poucos à organização da rotina da criança na escola. Nesse tempo de pandemia, a gente sabe, até por relatos que outros pais já nos trouxeram, que muitas das crianças ficaram fora das suas rotinas, né? Então, estão dormindo mais tarde, acordando mais tarde, talvez não fazendo as refeições nos horários que seriam os horários em que a criança faria se ela estivesse na escola. Então, é importante a gente ir adaptando essa rotina de volta, né, às necessidades da criança, como se ela estivesse na escola. Então, com calma, por isso que é importante a gente ter um planejamento para o retorno da nossa criança à escola, não assim da noite para o dia. Com calma a gente vai adaptando, quem sabe a criança vai dormindo mais cedo, para acordar mais cedo, e aos poucos a gente vai trazendo a rotina da criança para o horário que é o horário que ela faria, né? Então a gente vai adaptando as rotinas de sono, adaptando as rotinas de alimentação e vai adaptando os horários da nossa criança conforme então aos horários que ela faria, né? Para isso, a minha dica, então, número 4 é definir juntos as rotinas e horários. Então, é importante que a criança possa se sentir participante, né, colaborativa com a organização familiar. Para isso é importante a gente conversar com a nossa criança e ir estabelecendo e contando para ela, olha, agora tu dorme tal hora, tu acorda tal hora, mas a partir do momento que tu voltar para a escola, tu vai ter que acordar mais cedo, então tu vai ter que dormir mais cedo. Quem sabe a gente vai reorganizando a nossa rotina para que isso aconteça, né? E
deixa a criança participar contigo dessa organização. Quem sabe faz uma listinha dos horários, né? Quem sabe a criança possa opinar, então, de qual atividade ela quer fazer no meio da manhã. Tem atividades que daqui um pouco o adulto vai ter que dizer que tem que ser exatamente naquele horário, ok, porque o adulto é o adulto da relação, é ele que sabe, então, quais são os melhores horários, né, a serem executadas as atividades. Mas se tem algumas coisas que a criança pode contribuir, é importante que você permita que ela faça e que ela contribua. Então, vai organizando essa rotina com a criança, vai estabelecendo, então, com a criança, através do pensamento crítico, através do senso de organização, através da participação, né, da participação colaborativa dentro das rotinas da família, vai deixando a criança participar, então, né, e outro detalhe importante é, se a criança não tem o hábito de participar ou ter algumas atribuições em casa, e se ela pode, se ela já é um pouco mais velha, é importante, então, que vocês aos poucos vão contribuindo com esse senso de responsabilidade da criança, que é necessário quando ela está na escola com as atividades escolares. Então, se ela não tem o hábito ainda de ajudar em algumas coisas em casa, mas ela pode, é importante que ela possa fazer isso, para que ela se sinta participante na organização familiar e vai aos poucos tendo esse senso de responsabilidade, né? Então, a gente vai ajudando a nossa criança já para quando ela voltar para a escola, ela já ter construído, então, esse senso de responsabilidade, que ela é responsável por alguma coisa. E é importante a gente confiar na nossa criança quando a gente delega alguma coisa para ela, né? Então, se eu digo que a minha criança pode, daqui um pouco, dobrar as suas roupas no quarto, recolhemos a roupa do varal e a criança então vai ajudar na dobra das roupas, eu deixo ela fazer. E não fico lá o tempo inteiro dizendo como ela tem que fazer. Faz isso, faz aquilo, dobra assim, dobra assado. Deixa ela fazer do jeito dela. E aí, quando estiver pronto, eu vou lá e converso. Mas será que isso aqui não poderia ser melhor? Será que a gente não poderia dobrar de outro jeito? E vai estabelecendo esse pensamento crítico na nossa criança, que é importante também. Mas à medida em que ela vai podendo ajudar, é importante ela ser inserida nas rotinas da escola. E ajudar nos processos de escolha da família, né? Pensar sobre, ajudar a pensar sobre, isso ajuda bastante também. E a gente pode às vezes pensar que não, mas ajuda bastante na reorganização da nossa criança, né? E vai ajudar bastante no processo de readaptação dela à escola. Outra dica importante, então, se aproxime aos poucos da escola. Quando eu falo se aproximar aos poucos da escola a criança entrou em pandemia, ela nunca mais foi para a escola, né? Ela nem passou lá na frente, ela nem lembra. E aqui eu vou falar com especificidade da minha faixa etária, né? Eu trabalho com educação infantil, que são as crianças pequenas. Quando as crianças são muito pequenas, elas deixam de ter vínculo, de ter proximidade, é como se aquilo não existisse mais. Então é importante a gente de vez em quando fazer a criança ter memória sobre aquilo que ela viveu. Então mostrar fotos da escola, das atividades dela com os amigos, da professora. De vez em quando a gente sai de carro, então passar pela frente da escola, deixar a criança passar por ali para ela de novo ter memórias e ir recordando então do tempo que ela viveu na escola, né? Então vai trazendo a memória, né? Vai trazendo presença àquela escola que ficou tanto tempo afastada. Se você tem essa possibilidade, quem sabe faz uma chamada de vídeo com a professora, se a criança não está tendo aulas online, né? De repente eles são muito pequenininhos, pede para conversar com a professora, para a criança de novo ter então uma proximidade, um vínculo com os amiguinhos da escola, então manter esse contato, isso ajuda bastante, né? A escola não fica tão distante da criança, ela acaba ficando mais próxima, e quando a criança voltar a frequentar aquele espaço, ele não é tão novo assim, né? Porque a gente tem que entender que a criança passou 4 meses, talvez 5, não sei quanto tempo a gente ainda vai ter, né, de pandemia. Aquilo deixou de fazer parte da vida dela, e de novo, então ela tem que voltar para um lugar que ela não conhece mais, que ela não conhece as pessoas, que ela não se sente segura, e que muitas vezes o pai não se sente, o pai e a mãe, né? Quando eu falo em pai, eu tô falando do pai ou da mãe. Os pais não se sentem seguros em deixar a criança lá, então como ela vai se sentir segura em estar naquele ambiente, né? Então é importante a gente trazer presença, trazendo a escola para perto,
para que a criança vá de novo conhecendo aquele ambiente e quando de fato ela precisar voltar, não vai ser tudo tão novo assim. Ela vai ter memória do espaço físico da escola, ela vai ter memória dos amigos, ela vai ter memória da prof, então vai ajudar bastante na questão da readaptação da criança, se não é tudo tão novo assim, né? Outra dica importante é: esteja junto. Então, quando for que a criança voltar para a escola, se possível, que ela não fique ainda um horário muito longo. Digamos que a criança às 7h30 estava na escola e ficava até às 5, 5h30. Quem sabe nos primeiros dias tenta reorganizar para que ela não precise ficar esse horário tão longo, né? Ela vai só um meio período, um meio turno, ela vai só por algumas horas no primeiro dia, né? Então vai aos poucos organizando e esteja presente, esteja disponível. É possível que talvez você precise ficar junto com essa sua criança, se a instituição permitir, talvez nos primeiros dias, né? Quando a gente fala de pequenininhos, talvez é importante que o pai ou a mãe esteja junto, que faça essa readaptação, que fique um pouquinho junto, leva um brinquedo, alguma coisa que a criança gosta ou que ela possa se sentir segura. Se ela tem algum objeto de segurança, e aí quando eu falo dos pequenininhos, de repente ela tem um bichinho de pelúcia, ela tem um brinquedo que ela gosta muito e que possa trazer a segurança para a nossa criança, leva junto nos primeiros dias de readaptação, né? Deixa que a criança fique tranquila e se sinta segura com as coisas que ela se sente segura, né? Então, você, de repente, pai e mãe, se talvez você usa transporte escolar, naqueles primeiros dias, leve você a sua criança à escola, né? Pergunte qual vai ser o plano de contingência da escola, procure saber, né? Para que você se sinta seguro também, se as medidas de segurança estão de fato sendo tomadas. Então, faça esse acompanhamento, esteja presente. Com certeza vai facilitar muito para sua criança se ela sabe que você está ali junto com ela, dando o amparo necessário, dando o acolhimento aos sentimentos que ela está trazendo, né? E se ela estiver insegura, tudo bem ela sentir insegurança. Eu também me sinto insegura quando eu vou a algum lugar onde eu não conheço muito bem. Então, dar essas palavras de conforto, de segurança para a criança auxilia bastante, então, no processo de adaptação ou readaptação escolar, tá? Outra dica, então, é prepare as crianças para novos hábitos, né? Então, se daqui um pouco você tem uma criança muito pequena e ela não está ainda habituada a usar a máscara, você sabe que quando ela voltar para a escola, ela vai precisar usar a máscara. Então, não deixa para estimular ela a esse hábito no dia seguinte do retorno à escola. Já vai organizando isso com antecedência. Quem sabe hoje a gente vai brincar de máscara em casa, a mamãe vai usar máscara, você vai usar máscara, todo mundo vai usar máscara, né? Vamos todos os dias habituando. A gente não pode exigir que a nossa criança estabeleça um novo hábito de um dia para o outro, né? Com a criança acontece aos poucos, é gradativo. Então é importante que a gente vá acostumando a criança a esse novo hábito, né? Então não espera para a última hora, agora já se a tua criança não está habituada a isso, já começa a fazer ela usar máscara para que ela não se sinta tão desconfortável, para que ela se habitue com a máscara, com o uso do álcool gel. Então, se você tem álcool gel em casa, já vai habituando ela a usar, ensinando como faz para passar na mão, né? Ensinando a importância do uso do álcool gel, de não brincar tão próxima dos amigos, talvez. Então já vai estimulando a criança para esses novos hábitos, né? A partir do momento em que a gente teve, então, essa pandemia que não teve precedentes, né? Isso nunca aconteceu conosco, a gente não teve nenhuma recordação e nenhuma lembrança disso, né? É um novo mundo que se abriu, são novas possibilidades. E a gente precisa adaptar, como a gente também tem que se adaptar diariamente, né? O uso, por exemplo, das tecnologias para as reuniões online, isso no início foi sempre muito difícil para nós, né? Provavelmente também foi difícil para as crianças. Os novos hábitos, a mesma coisa. Quando a gente fala de crianças muito pequenas, em especial, elas ainda não têm muita compreensão do que é o vírus, do quanto ele é prejudicial à saúde. Então, tudo precisa ser construído e aos poucos com as crianças. Então, conversar e usar muito do diálogo ajuda bastante nesse processo, tá? Outra dica, e a última dica que eu quero deixar para vocês, é não comece com cobranças fora de medida, né? Então, acolhimento, paciência, diálogo, esperar o tempo da criança,
Talvez a criança vá chorar nos primeiros dias da escola, tudo bem, ela está se sentindo insegura, né? Como eu disse, em especial falando das crianças menorzinhas, deixou de fazer parte do mundo dela, né? Então elas estão confinadas em casa durante muito tempo, sem conviver com as pessoas com as quais ela convivia antes. Então é natural que a criança chore, que ela se sinta insegura, que ela queira voltar à rotina dela anterior, né? Porque a gente precisa entender que as crianças sempre buscam por segurança, por isso que a rotina é muito importante, porque deixa a criança organizada, no centro, segura. Então é natural que ela peça para voltar a ficar em casa, que era o novo normal dela, né? Ela vai ter que de novo se readaptar ao que é o antigo normal dela, né? E isso leva tempo. Então, com muito acolhimento, com muita paciência, com muito carinho, com muito amor, desde agora a gente já pode ajudar a nossa criança, então, quanto à readaptação. A readaptação à escola, ela não vai começar no dia que a criança pisar na escola de novo. Ela começa hoje. A gente tem que conversar, mostrar com calma, trazer a escola presente de novo, trazer de novo o vínculo com a escola, com as pessoas, com a professora, com a diretora, com as pessoas que fazem parte da escola, né? Começar a mostrar de novo para a criança, para que isso não seja um processo tão doloroso, né? Pode ser que seja difícil, talvez não seja tanto, né? Mas se a gente puder ajudar a nossa criança a construir isso com calma, melhor, né? Então, são 8 dicas que eu trouxe para vocês, né? Eu espero que de fato realmente ajude vocês, né? Os pais a pensarem sobre, não é uma coisa que a gente pode de um dia para o outro estabelecer na vida da nossa criança, né? Tudo exige tempo, exige paciência. Então, a gente hoje tem que começar a pensar de como vai ser o retorno da nossa criança e organizar já esse retorno à escola. Para isso, essas dicas, então, eu tenho certeza que vão ajudar vocês, né? Mas a dica ouro é acolhimento, carinho, amor, paciência, que tudo vai voltar ao normal como era antes, mas a gente precisa passar por esse tempo, né? Passar por esse tempo de espera, por esse tempo de tá sendo difícil, né, de crianças em casa, muitas crianças querem voltar à rotina da escola, então a gente precisa passar por isso e passar o máximo de segurança possível para nossas crianças e esclarecimento, né? É isso que elas precisam. Então, esse é o nosso canal, né, o Atualização Pendente. Se você ainda não curtiu o nosso canal, então curte o nosso canal no YouTube, aciona o sininho, nos siga nas redes sociais, né? Que a gente tem postado inúmeros e inúmeros vídeos, né? Com dicas super valiosas e que a gente até já tem colhido, então, alguns testemunhos de pais que têm conversado com a gente, que têm gostado bastante, que têm ajudado bastante. Que é como a gente sempre diz, assim como tem ajudado a gente na nossa paternidade, a gente espera poder ajudar outros pais, então, com essas dicas, né? E melhorar a nossa paternidade, o que a gente oferece para nossas crianças, além de facilitar, porque à medida em que a gente vai colocando em prática, então, essas nossas dicas, a nossa paternidade vai ficando, então, mais facilitada e vai potencializando o desenvolvimento dos nossos filhos, né? E vai ajudando eles a serem adultos cada vez melhores, né? Então, curte o nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais que logo logo vem outro conteúdo para você, tá bem? Então eu espero ter ajudado, né? E a gente se vê então no próximo vídeo, tá bem? Tchau, tchau!